É a primeira vez que uma escola faz esse trabalho. Esse trabalho de hoje é uma prévia. O trabalho, na verdade, vai acontecer no mês de novembro. Então isso aqui vai ser só uma prévia do que nós poderemos fazer. Vocês estão vendo aqui, tem uma sigla aí, que é CPLP. Tem a bandeira do Brasil, dá para ver qual é a bandeira do Brasil. Tem a de Portugal, tem a de Angola, de todos os países. Os 9 países, são 9 países que falam português. 9 países que adotaram o português como língua oficial. E o que nós vamos apresentar aqui é a literatura nesses países, pelo carro-chefe do trabalho, pelo maior país, pelo país que tem uma população gigante, pelo país que tem um território enorme, parece um continente, que tem no Cristo Redentor um dos seus símbolos mais importantes e que tem as mais belas praias do mundo. Além disso, tem grandes autores como Machado de Assis, Carlos Drummond de Andrade, Castro Alves, Gonçalves Dias, José de Alencar, Graciliano Ramos, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, muitos grandes autores. Então nós vamos, a partir de agora, começar uma série de poemas desses autores, que foi preparado, o trabalho foi preparado pelos alunos do 6º e do 7º ano. Então, com vocês, Brasil. Boa tarde. Ah, tá funcionando. Pode falar? Boa tarde. O poeta que eu escolhi foi Carlos Drummond de Andrade. Ele é um poeta brasileiro. Nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 31 de outubro de 1902 e chegou a falecer em 17 de agosto de 1987. O poema que eu escolhi é As 100 Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre saber ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira e no eclipse. Amor foge a dicionários e a regulamento vários. Eu te amo porque não amo, bastante demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Porque mais que o matem a cada instante de amor. Boa tarde. O escritor que eu escolhi para estar falando sobre é Mário Quintana. Mário Quintana nasceu em 30 de 6 de 1906 e morreu em 5 de 4 de 1994. Mário Quintana já escreveu os livros A Rua do Catavento e O Sapato Florido. O poema que eu escolhi para estar lendo é A Vida. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, passaram-se 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando. Pelo caminho, a casca dourada é inútil das horas. Dessa forma eu digo, não deixe vazar o que gosta devido à falta de tempo.
A única foto que terá desse tempo que infelizmente não voltará mais. Boa tarde. O autor que eu escolhi foi Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes nasceu no Rio de Janeiro, 19 de outubro de 1913 e morreu no Rio de Janeiro, 9 de julho de 1980. Ele foi poeta, jornalista, cantor, dramaturgo, escritor, etc. Agora eu vou ler o poema Soneto de Fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem a ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aí foram 3 autores, né? Foi o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana e Vinícius de Moraes, brasileiros. 3 brasileiros escrevendo em português. O segundo país, que é o mais, assim, o responsável pela disseminação da língua portuguesa no mundo, que é bem pequenininho, é um país bem pequenininho, mas ele é muito tradicional, é inclusive um dos lugares que mais castelos medievais tem, que é Portugal, cuja capital é Lisboa, uma capital moderna, e é um lugar onde tem as mais antigas universidades do mundo. Estão na Espanha, a Universidade de Coimbra, a Universidade do Porto, que são universidades tradicionais do mundo, estão em Portugal. Portugal é, talvez pelo tamanho, é um pouquinho maior do que os menores estados brasileiros. Um pouquinho maior, 90 mil quilômetros quadrados mais ou menos. É o tamanho de Portugal, que dominou o mundo durante muito tempo. Então, com vocês agora, vamos conhecer alguns poetas portugueses. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa em 1888. Morreu em Lisboa em 1925. O poema que eu vou ler para vocês é Presságio. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Falar parece que mente, calar parece que esquece. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse, para saber, estou a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quando sente, fica sem alma, nem fala. Fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe o que ele ouve cantar, já não terei de falar, porque eu estou prestes a falar. O paradigma, ele é um poeta
Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer, mas que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é cuidar que ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é a servir quem vence, o vencedor. É cuidar, é ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade? Se tão contrário, assim é o mesmo amor? O autor que eu escolhi foi, para falar do poema, foi Almeida Garrett. Almeida Garrett nasceu em 4 de fevereiro de 1799 no Porto, Portugal, e morreu em 9 de dezembro de 1854 em Lisboa, Portugal. Ele foi um importante poeta, dramaturgo, romancista português. Uma de suas obras são Frei Luís de Souza, O Livro de Fim, A Viagem de Baltazar. O nome do poema é Voz e Aroma. A brisa voga no prado, perfume nem voz não tem. Quem canta é o ramo agitado, o aroma é da flor que vem. A mim, tornem-me essas flores, que uma a uma eu vi murchar. Restituam-me os verdores aos ramos que eu vi secar. E em torrente de harmonia, minha alma se enxalará. Esta alma que muda e fria nem sabe se existe já. Existem 2 países que falam português que são muito charmosos, lindos. São talvez os 2 países que mais apresentam belezas naturais. São países insulares, E esses países, eles são visitados por muitos turistas de todo o mundo. Eu estou falando das Ilhas Cabo Verde, que é um arquipélago, e de São Tomé e Príncipe. Mas eu quero chamar aqui a atenção para as Ilhas de Cabo Verde, para o arquipélago de Cabo Verde, formado por 9 ilhas, onde se destacam as ilhas de Santiago, onde fica a capital Praia, a ilha de São Vicente e a mais importante turisticamente, que é a Ilha do Sal. É para essa ilha linda que os europeus, os asiáticos, os brasileiros, os americanos gostam de ir. E é por isso que eu queria chamar agora os representantes das Ilhas Cabo Verde, ver os autores que tem nesse país lindo. Boa tarde. O autor que eu escolhi foi Eugênio Tavares. Eugênio Tavares foi um famoso poeta e escritor de Cabo Verde. Nasceu na ilha de Bravo em 8 de outubro de 1867. Ele é muito conhecido por suas mornas, que são músicas tradicionais de Cabo Verde. Suas obras falam de temas como amor, saudade e a vida nas ilhas. Algumas das obras mais conhecidas são Mãe Querida e Mal de Amor. Ele morreu em 1º de junho de 1930, mas suas obras continuam sendo lembradas e celebradas até hoje.
Agora eu vou apresentar o poema Partindo. Triste por te deixar de manhãzinha, desci ao porto, logo asas aos ventos. Fomos singrando sobre um céu cinzento, como no ar de chuva uma andorinha. Olhos na ilha eu vi amiga minha, a pouco e pouco num descrescimento. Fugi, o lar perdeu-se no momento. A montanha que é o nosso amor se aninha. Nada pergunto nem quero saber. Aonde vou, se voltarei sequer. Quanto em venturas ou lágrimas me espera. Apenas sei, ó minha primavera, que tu me ficas lagrimosas e triste, e que sem ti a luz já não existe. Boa tarde, hoje irei falar sobre Manuel Lopes. Manuel Antônio dos Santos Lopes nasceu na ilha de São Vicente, Cabo Verde, em 1907. Ele era funcionário aposentado da West Telegraph, mas já foi poeta, romancista, contista e conferencista. Ele publicou poemas de Quem Ficou em Açores, de 1949. Um de seus poemas é A Garrafa. Que importa o caminho da garrafa que atirarei ao mar? Que importa o gesto que acolheu? Que importa a mão que a tocou? Se foi a criança, o ladrão, o filósofo, quem libertou a sua mensagem e a leu para si ou para outros. Que se destrua contra recifes, eu role no areal infindável. Ou volte as minhas mãos na mesma praia onde a lancei. Ou jamais seja vista por olhos humanos. Que importa, se só de atirar as ondas vagabundas libertei meu destino da sua prisão. Boa tarde. Meu nome é Fabrício. Eu sou do grupo de Cabo Verde. Capital. Praia. Bom, vamos então continuar agora com as ilhas São Tomé e Príncipe. É um país, é o menor país que fala português. São duas ilhas, a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe, e a capital é São Tomé, que fica na ilha de São Tomé. Esse país pequenininho, bem pequenininho, ele é mais ou menos do tamanho do município de União. Ele tem uma coisa importante: eles preservam o meio ambiente. E lá tem uma curiosidade: o prato preferido deles é um búzio, uma lesma, um búzio terrestre. Eles pegam o búzio, tiram as lesmas e fazem um dos pratos mais deliciosos da culinária de São Tomé e Príncipe. É famosa esse aperitivo, né? E hoje eles criam em cativeiro os búzios para a economia do país. É um dos países que tem o melhor cacau, que produz o melhor chocolate do mundo. É o de São Tomé e Príncipe. E lá eles têm um maracujá, que é só lá que existe, que ao contrário do nosso maracujá,
ele é doce. Não precisa fazer suco, você só bota um canudo e você já toma o suco do maracujá, que ele é bem grande e é doce. E só tem lá nesse país. É o país onde a linha do Equador passa numa de suas ilhas e que é um dos pontos turísticos do país. Então eu queria agora que os representantes de São Tomé e Príncipe se apresentassem os seus poetas. Boa tarde, vou apresentar o poema de Olinda Beija. Martins Assunção. Conhecida como Olinda Beija, nasceu em 8 de dezembro de 1948 na cidade de Guadalupe, em São Tomé e Príncipe. Com quase 3 anos de idade, é enviada para Portugal. Ela é poeta, romancista e contadora de histórias. O poema que escolhi para apresentar é Lusofonia. Extensão imensurável de raízes em polos lógicos, usos, costumes, sangues cruzados. Sonhos que ficaram perdidos nas pedras, assim fundar o globo das nossas vidas. Estranhos por quê? Talvez o sejamos da distância lusa, dos nossos palmeirais exóticos, planos garros, gargalhar sensual e provocador. Talvez o sejamos até o linguajar materno que no berço ouvimos. Mas se hoje procurarmos a essência de um passado comum, é porque aquele assento no coração de todos nós é a ave migratória dos nossos rãs entrelaçados. Boa tarde. O poecista que eu decidi escolher hoje foi Francisco José Terreira. Ele nasceu em 1921 em São Tomé e Príncipe. Ele foi poeta e cientista. Veio a falecer em 1963. Ele escreveu o poema Racista. Se eu fosse branco, teria a pele queimada das caldeiras do navio que te leva à aventura. Se eu fosse branco, teria os pulmões cheios de carvão descarregado. Se eu fosse branco, ou jogasse a vida por um copo de uísque, teria o retrato no jornal. Nem na cidade de Bahia, os negros estão sacudindo os músicos. Uau, nem na cidade de Bahia, os negros estão fazendo macumba. Cidade branca da Bahia, trazem tantas igrejas. Bahia, negro, bem negro. Cidade do Pai dos Santos. Bom, vamos então agora apresentar o segundo país em população, Angola. Angola é talvez, depois do Brasil e Portugal, o terceiro país numa condição econômica melhor. Porque lá eles produzem muito petróleo, tem boa produção de petróleo, mas lá também tem muitas florestas, florestas tropicais, como a floresta Mayombe, que é parecida com a floresta amazônica. Mas tem um problema sério ainda em Angola. Angola viveu durante muitos anos uma guerra civil entre os próprios angolanos e foram plantadas no solo inúmeras, como é que a gente chama? Mina, que é um explosivo. Quando a pessoa pisa, ele explode. Então muitas pessoas perderam membros, pernas, braços, por conta da guerra civil. É um país que ainda promete muito, né, em termos de crescimento, e é um país importante na África.
e tem desenvolvido também esportes. Por exemplo, no Botafogo tem um jogador que é de Angola, que é o Bastos. Ele é um angolano e é muito importante. E tem grandes escritores, como Onde Jaque, Luandino Vieira, Pepetela, Água Lusa, que são escritores famosos no mundo todo, conhecidos no mundo todo. Então vamos conhecer um pouquinho a poesia angolana. Boa tarde. Vou falar sobre o poeta Geraldo Bessa Vitor. Geraldo Bessa Vitor foi um escritor angolano, escritor, poeta, ensaísta e jornalista angolano. Geraldo Bessa Vitor é natural de Luanda, onde nasceu em 1917, fez os seus estudos licenciais em Luanda e passou a exercer funções de empregado bancário. Vou falar sobre o poema Dia de Chuva no Mato. Chove e a trovoada é um batuque incessante, uma estranha batucada. Os raios são setas de fogo que misteriosamente, em tom de guerra, espíritos do mal lançam da altura para incendiar a terra. O vento, ora violento, ora brando, o vento é o canzumbi dos canzumbis, os deuses do mar, do rio e da floresta, que vai cantando e dançando em tragicômica. Fecha o seu coro de mil vozes, os seus bailotos febris. As nuvens negras são virgens tontas, quais almas do outro mundo, errando como sonâmbulos pelo céu negro e profundo. E a chuva constante e forte é o pranto, parece eterno, dos deuses negros que a morte sacrificou no inferno. Vou falar sobre Antônio Agostinho Neto. Ele nasceu em 17 de setembro de 1922, na aldeia de Caxicane, situada a cerca de 50 quilômetros de Luanda, na região Cateté. E ele faleceu no dia 10 de setembro de 1979. Agora eu vou ler um poema dele. Quitandeira, a quitanda, muito sol, e a quitanda a sombra. Da mulemba, laranja, minha senhora, laranjinha boa. A luz brinca na cidade, o seu quente jogo, de claros e escuros, e a vida brinca em corações aflitos. O jogo da cabra cega, a quitandeira, que vende fruta, vende si. Minha senhora, laranja, laranjinha boa, compra laranjas doce, compra-me também o amargo, desta tontura de vida sem vida. Boa tarde. Eu vou falar sobre Alda Lara. Alda Lara nasceu dia 9 de julho de 1930, Benguela, Angola, e faleceu dia 30 de janeiro de 1962, Gambambi, na Angola. Seu nome completo é Alda Ferreira Pires Barreto de Laura Albuquerque, poetisa e médica angolana. E o poema que eu escolhi foi Noite. Noites africanas langorosas, esbatidas em luares, perdidas em mistérios. Há cantos de tunguruluas pelos ares, onde os barulho-frenes das batucadas põem tremores nas folhas dos cajueiros. Noites africanas tenebrosas, povoadas de histórias e de feiticeiras,
que as armas secas pretas contavam os meninos brancos, e os meninos brancos cresceram e esqueceram as histórias. Por isso as noites são tão tristes, endoidadas, tenebrosas, longorosas, mais tristes, como o rosto gretado e sulcado de rugas das velhas pretas, com o olhar cansado dos colonos, como a solidão das terras enormes mais desabitadas. É que os meninos brancos esqueceram as histórias com quem as armas secas pretas os adormeciam, nas longas noites africanas. Os meninos brancos esqueceram. Esse poeta que a Mariana falou, Agostinho Neto, foi o responsável pela independência de Angola e o primeiro presidente de Angola. Ele foi o primeiro presidente de Angola e ele era o presidente do partido, né, o secretário do partido do MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola. Muito importante esse nome, Agostinho Neto. Vamos agora falar de um país que só recentemente entrou para a comunidade que fala português. Nesse país se falam 3 idiomas: espanhol, francês e português. As escolas nesse país, que é a Guiné Equatorial, nas escolas são ensinadas 3 idiomas, porque os 3 idiomas são oficiais. Aí muita gente pergunta, e por que só agora eles resolveram adotar o português? Porque é mais fácil entrar no mundo econômico, por causa do Brasil, por causa de Portugal, por causa de Angola. Então, a Guiné Equatorial tem se desenvolvido muito e ela é também um país interessante porque ele é pequenininho e agora descobriram que lá tem petróleo e o país está se desenvolvendo muito. A capital do país é Malabo, ela fica na ilha de Bioko. A Guiné Equatorial tem uma parte no continente e tem a outra nessa ilha chamada Bioko, onde fica a capital, Malabo. E tem importantes escritores. Um deles é o Donato Ndongo Bidiogo. Por que ele é importante? Ele vive na Espanha, porque ele é contra o regime que se instalou na Guiné Equatorial. Então ele é persona non grata na terra dele, porque ele combate o presidente do país que vem se reelegendo por conta de uma constituição parecida com a constituição da Venezuela, e numa ditadura, e o Donato Ndongo é um adversário desse tipo de política. E é um grande poeta e é uma voz que está lá na Europa falando contra os desmandos na Guiné Equatorial. Eu queria chamar os representantes para apresentarem o trabalho. Sobre o ator Justo Bolequinha Boleca. Nasceu em Santiago de Boné, 13 de dezembro de 1954 e tem 69 anos. Foi filólogo, poeta, romantista. Algumas das suas obras são Poesia da Língua Bibu e O Breve Dicionário. Agora eu vou falar sobre sua poesia, A Última Donzela. Enquanto eu confundo meus olhos nos seus olhos, seres estão diante de mim, que uma vez eles narraram a bem insálvia, a existência amarga daquela última e virginal donzela, cuja flor ninguém viu ou possuiu. Eu compartilharei minha morada lasciva com aqueles que, como eu, eles vivem imersos no abismo escuro da vida e esculpem em silêncio. Com o meu olhar nos teus olhos, observo entre neblina e lágrimas
a imagem sombria nasceu, do salmo da donzela possuída. Isso anuncia sua estadia já interrompida. Eu vi a última donzela, vestida e adornada, cuja vida, glória e os romances cantados. Tábuas, anéis adornam suas peles, tábuas e conchas decoram seus braços, peles e pomadas florescem em seus quadris. Quando a neblina fertiliza as águas que atravessam montanhas e brechas, ao amanhecer as donzelas descerão e ouvirão as águas que amanhã encherão suas piscinas sagradas dos mortais. E ao pôr do sol elas subirão e elas serão polvidas pelos ancestrais. De João Thomas Ávila Laurel. Nascido em 6 de novembro de 1966, é um autor e ativista equatoriense. Seus países eram da remota ilha de Annobon, na costa da África Ocidental. Ele está no centro do premiado documentário Escritor de um País Sem Livrarias. Eu vou ler o poema Perdidos al Tempo. David ganaba de su vida, insultado a los extraños del otro lado de su tierra, Goliat su compiche blandía larga lanza y respondía a insulto. Ali respondimos el tiempo cuando corrió la sangre filestra por el templo de los pobres labrigados. La onda de David fue más lejos, batió la Palestina gigante y corría lo poco de la historia y descubrimos los persas. Os medos nos vecinos, la historia que corría la sangre, con nobres de ahorra, irando descansa. E se dan no perde a su hijo en la guerra larga. Y perdimos el tiempo de la guerra de los rusos y viu en frío cuando los godos de ahorra a la zona. Adolfo se fue y dio la paso de a los desterrados y los que buscan su verdad en el hambre del mundo lanzando naves espacio y buscando el templo. Nosotros estamos aquí en el centro de la tierra esperando el milagre de una dulce vida y comparando conquistas de Saturno y perdimos el tiempo. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre Donato Ndongo Bidiogo. Donato Ndongo Bidiogo, nascido em 12 de dezembro de 1950, em Além Efag, na Guiné Equatorial, tem 73 anos, foi um dos membros mais proeminentes do movimento hispano-africano no mundo de Guiné de língua espanhola. Seus livros são El Método, Los Poderes de la Tempestade. Vou falar um poema dele. Imagem. Antiquíssima mãe noite, povoou-se da água e sêmen, filho do Deus ministério, escrito no entardecer, meio-dia, grito e água, caminho sobre o mar até a contínua alvarada, elevando-nos cósmicos sobre as rochas compactas, sons em leve esgar, ansioso de premiar. Emiste navio lento e belo de manifestas até mim em simples imagens. Esculpi tua pedra, alma do vento da cavidade do mar, sem tocar-te insensivelmente, como nosso silêncio que o tempo cela, como nos declinar de cada dia, a hora esconde nosso esquecimento do teu passado, mulher, teu rosto, a maravilha. Bom, vocês viram o Samuel falando em espanhol. Ó, é porque lá na Guiné ainda não se escreve em português, porque só recentemente o português foi adotado, então ninguém ainda escreve. Os que falaram em português foram poemas traduzidos, e o Samuel preferiu ler em espanhol, que é a primeira língua deles. Vamos mudar agora para o outro lado do mundo.
E no outro lado do mundo, Portugal fincou sua bandeira numa ilha que ela parece com um jacaré. E tanto é que lá é o símbolo da ilha, do país, é o jacaré, que é a ilha de Timor-Leste, cuja capital é Dili. E o Timor-Leste, ele tem uma grande característica de ter belas praias e muitos pontos turísticos. E o país é pequenininho, mas tem uma população de mais de 1 milhão de habitantes. E ele fica próximo à Austrália, ou melhor, entre a Austrália e a Indonésia. Inclusive, eles foram invadidos pela Indonésia depois da independência, e só depois eles conquistaram voltar a ser um país livre. Então, vamos conhecer um pouquinho os poetas do Timor-Leste, que é um país bem distante do nosso, mas que fala português. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o poeta Rui Anati. Ele nasceu em 1915 e morreu em 1986. E eu vou falar sobre o poema A Sua Ilusão Remordida, até o Paróximo ou a Passado Sem Destino, a dolorosa mensagem da nossa vida, e está caminhada sempre até as vindes da vinha. Vinde manda, saber esperar, andar, nem que seja de rastros. Boa tarde. O texto que eu vou ler é de Francisco Borja da Costa. Nasceu em 14 de outubro de 1946 e morreu 7 de dezembro de 1979. O texto que eu vou ler é 1 minuto de silêncio. Calai, montes, vales e fontes, regatos e ribeiros, pedras dos caminhos e ervas do chão. Calai, pássaros do ar e ondas do mar, ventos que sopram nas praias que sobram, de terras de ninguém. Calai, canas e bambus, árvores e airus, palmeiras e capim, na verdura sem fim do pequeno Timor. Calai, calai-vos, calemo-nos por 1 minuto. É um tempo de silêncio, no silêncio do tempo, ao tempo da vida, do que perderam a vida, pela pátria, pela nação, pelo povo, pela nossa libertação. Boa tarde. Eu vou falar sobre o Xanana Guzmão. Xanana Guzmão nasceu em 20 de junho de 1946, tem atualmente 78 anos de idade, é o primeiro-ministro do Timor-Leste e ficou conhecido pelo seu livro Maieu. Agora eu vou ler um poema muito conhecido dele que se chama Pátria. Pátria é, pois o sol que deu se drama poema, tempo e o espaço das gerações que passam, fortes laços e as verdades que estamos a viver. Pátria é sepultura, é sofrer de quem marca com a vida um novo passo. Ao povo uma pátria num traço simples, independência até morrer. Do trabalho, berço, paz, tormento. Pátria, a vida, orgulho, a aliança da alegria, do amor, do sentimento. Pátria é do futuro a esperança. Boa tarde. Hoje eu vou falar sobre Abílio Leopoldo Mota Ferreira, mais conhecido como Fernando Silvão. Nasceu em 26 de agosto de 1917 em Dili, Timor Português, hoje conhecido como Timor-Leste, e morreu em 25 de dezembro de 1993, aos 76 anos, em Cascais, Portugal. Sua nacionalidade é timorense, sua ocupação é poeta, prosador e ensaísta. Eu escolhi o poema Infância. As crianças brincam na praia dos seus pensamentos e banham-se no mar dos seus longos sonhos.
e a praia. E o mar das crianças não tem fronteira. E por isso todas as praias são iluminadas e todos os mares têm manchas verdes. Mas muitas vezes as crianças crescem sem voltar à praia e sem voltar ao mar. Bom, vamos então agora ao penúltimo país. Já no outro lado da África, né, no Oceano Índico, que é o país Moçambique, que também atravessou problemas e atravessa problemas muito sérios, mas o mais grave foi a guerra civil entre eles próprios. É um país que tem cidades modernas, mas tem muita miséria, muita pobreza. Porém, tem muitas praias, né? É destino turístico do mundo, né? Mas tem uma moeda muito fraca, né? A moeda de lá é uma moeda fraquíssima. É um país que enfrenta graves problemas de divisão entre homens e mulheres. Tem uma região do país que as mulheres mandam e tem outra região que os homens é que mandam. Ou seja, tem patriarcalismo e matriarcalismo ainda. Então, a capital é Maputo, que antigamente era chamada de Lourenço Marques. E tem dois grandes poetas muito conhecidos no mundo todo. É o poeta Mia Couto e a poetisa e romancista Paulina Chiziane. São os dois grandes nomes da literatura moçambicana. Então, com vocês agora, os representantes deste país. Paulina Chiziane, que nasceu no dia 4 de julho de 1955 em Manjacazé, Moçambique. Atualmente conta com 69 anos de idade e em 2021 ganhou o prêmio Camões. Tem sua formação na Universidade de Eduardo Mondlane, localizada em Maputo, além de suas principais obras, que são Balada de Amor ao Vento, de 1990, Sétimo Juramento 2000 e entre outros. Onde eu vou ler sobre o poema Canto dos Escravizados. Do escravo foi tirada a terra, o nome, a família. Foi tirada a pátria, a casa, a existência. Tiraram-lhe o corpo e ficou de alma nua. Até a saudade do escravo foi privada. Saudade de que se não tem nada nem ninguém. Por isso rogamos, Deus, faz então teu milagre e cura a angústia dos africanos nascidos na América. Aqui houve grandeza destruída pela bárbara invasão. Aqui reside o útero da vida e o umbigo de mundo. Aqui é o berço da história, do cabo ao caio. O vento geme como quem ri e chora. A vida lhes levou por 1000 caminhos. Pelos correios cheios de espinhos, levam consigo a vontade de viver e vencer. Arrastam o estigma colocando sobre uma raça. São as vítimas preferidas da polícia. São a maioria da população das prisões. Habitam as favelas sombrias das periferias de todas as Américas. Quantas vezes não vacilamos por causa das falas do mundo? Quando sentires medo, respiras fundo e recobra a coragem. Desce para dentro de ti e procura as razões da tua luta. Deixa a liberdade guiar o teu espírito até o coração. O berço universal que gerou a pródiga humanidade. Na tua luz e sombra, responsa antigas sabedorias. Eis o caleiro dos invasores e a sabedoria do mundo. Boa tarde. Eu vou falar sobre o escritor Mia Couto. Mia Couto nasceu em 5 de julho de 1955, na cidade de Beira, em Moçambique. E aos 14 anos, o escritor publicou seus primeiros textos literários ao jornal Notícias da Beira. Algumas obras foi Fio das Miçangas, Vozes Anoitecidas e Mar Me Quer. E eu escolhi o poema O Espelho.
Esse que me envelhece assomou ao espelho a tentar mostrar quem eu sou. Os outros de mim fingindo desconhecer a imagem. Deixaram-me a sós, perplexo com o meu subir, perplexo. Isto é a idade, o peso da luz, com quem nós vemos. Bom, agora o país, que é a Guiné-Bissau, cuja capital é Bissau, ela faz fronteira com São Tomé e Príncipe, e um dos principais escritores da Guiné-Bissau é Tony Cheka. Tony Cheka é um dos principais escritores desse país. E eu queria chamar os representantes da Guiné-Bissau. Boa tarde. Eu vou falar sobre o escritor Vasco Cabral. Nasceu dia 23 de agosto de 1926, faleceu dia 24 de agosto de 2005. Foi ministro da Economia e de Finanças, ministro da Justiça e vice-presidente de Guiné-Bissau. O poema que eu escolhi dele foi Caleidoscópio. Um negro, um branco, um forte abraço mútuo, o mesmo alvo sorriso, o pensamento bandeira verdes e branca. Um amarelo, um negro, um aperto de mão, a mesma dor humana, o pensamento bandeiras verdes e brancas. Um negro, um amarelo, um branco, o mesmo homem, em cores caleidoscópicas, o mesmo alvo sorriso, a mesma rubro sangue, a mesma dor humana, o mesmo pensamento, bandeiras verdes e brancas. Boa tarde. Vou apresentar a autora Maria Odete da Costa Soares Semedo. Odete Semedo nasceu em Bissau em 7 de novembro de 1959, na então Guiné Portuguesa. Concluiu seus estudos secundários no Liceu Nacional Kwame Nkrumah. Licenciou em Línguas e Literatura Moderna pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa no ano letivo de 1989 e 1990. O poema As Minhas Lágrimas. As lágrimas escapuliram, esboçaram no chão do meu rosto um fio de mágoa bem profunda. Nenhum grito, nenhum gemido, palavra nenhuma, letra alguma jamais traduziu tanto sofrer. Os olhos sentiram, a minha gente viu, e eu. Meu autor é Enze Proença, nascido em 31 de dezembro de 1956. Bola Mansa. Falecimento em dia 5 de junho de 2009, na Bissau. Ele foi escritor, professor e político. Os poemas dele são Nas Noites de Nunjacô, Binajacuna, Não Posso Adiar as Palavras. O meu poema é Não Posso Adiar as Palavras. Quando te propus um amanhecer diferente, a terra ainda fervia em lavas e os homens ainda eram bestas ferozes. Quando te propus a conquista do futuro, vazas eram as mãos negras como breu, o silêncio da resposta. Quando te propus o acumular de forças, o sangue normado é igual. A congulava em todos os cárceres, em todas as terras e em todos os homens. Quando te propus um amanhecer diferente, o amor, a eternidade voraz nas nossas dores, era igual a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quando te propus olhos secos, pés na terra
Cognição Filho. Surdos eram os céus e a terra, recepção, as balas de punhais amaldiçoavam cada existência nas nossas. Quando te propus abraçar a história, amor, tantas foram as esperanças comidas, insoláveis a fé forjada no extenso abreu de canto e morte. Foi assim que te propus, no circuito de lágrimas e fogos, no meu rastro eterno do nosso sangue, para um amanhecer diferente, e não posso adiar a palavra. Eu entreguei uma apostilha aí para vocês. Tem vários poetas. Eu queria saber se alguém de vocês aqui que não faz parte do trabalho quer, preste atenção, é o 8º e o 9º ano. Eu quero saber se tem alguém que queira participar desse trabalho. Só que isso era uma prévia. O trabalho vai ser realizado em novembro. Eu quero saber de vocês quem quer. Depois vocês vão me procurar. E eu queria saber se alguém gostaria de ler um desses textos que está aí. Se alguém quiser ler, está aqui o microfone. Fiquem à vontade, ó. Olha, outra coisa. Vocês olhem para ali. Tem 8 bandeiras. Está faltando uma. É a bandeira do Brasil que foi colocada aqui embaixo. Então são 9 países que fazem parte da comunidade que a gente chama de comunidade lusófona. Então, se alguém do 8º e do 9º quiser participar do trabalho junto com os meninos do 6º e do 7º, vocês podem escolher um país e podem se juntar a eles. Olha, nenhum texto aí fui eu que escolheu. Todos foram eles que escolheram. Eu não dei palpite em nenhum deles. Então, ó, vocês superaram as minhas expectativas. Na minha avaliação, apesar de ser uma prévia, foi muito boa a apresentação. Vocês viram, por exemplo, o Fabrício. O Fabrício tem uma dificuldade, né? Todo mundo sabe que acompanha, né? E o Fabrício está lá para participar, né? Então, é isso que é importante, a interação de todos. E eu espero que nós tenhamos contribuído para que os outros que não estão participando aprendessem alguma coisa. Então eu queria agradecer a presença de todos vocês, dos professores que deram paciência de ouvir. Certo. Bom, como diz os meninos, boa tarde. Bom, quando os meninos, lá em agosto do 6º ano, exatamente no último horário desse, como se fosse uma quinta-feira, já o professor Osival vai apresentar aí, vai querer que nós façamos um trabalho sobre a questão da poesia Portugal, os países colonizados por Portugal. Alguém lembra a dica que eu dei? E eu dei para o 6º e para o 7º ano. Não lembram, né? Mas vou repetir e já desse inclusive aí como sugestão. Eu disse, ok, vocês têm muito material, porque no final do mês, e era em agosto, dia 26 de agosto, começa em Teresina mais um Festa Luso. Falei ou não falei? Então, é uma ideia interessante porque, além da poesia, você tem música e você tem, sobretudo, teatro.
rapaziada de Portugal, de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe estiveram por lá. Inclusive eu participei de algumas atividades. Mas tive contato com essa rapaziada, sobretudo no último dia, no encontro lá no Centro Cultural Esperança Garcia, no Congo que vieram lá de Recife, onde a rapaziada pôde expressar de fato essa questão da nossa musicalidade. Então eu queria também deixar como sugestão uma questão da nossa presença aí, se possível, porque pega geralmente no final aí quente de agosto, né? Mas eles estão lá com apresentações, inclusive para escolas, né? Então que a gente aproveite, como aproveitamos hoje essa viagem pelo mundo dos países de língua portuguesa. E queria encerrar, porque vocês estão cansados. Eu lembrei do Caetano, quando falaram aqui da língua, né? E o Caetano diz o seguinte, em uma das suas canções: a minha pátria é a minha língua. Eu não tenho pátria, tenho mátria. Eu não quero mátria, né? Quero. Qual é o final do texto? Sabe não? Mas ele termina dizendo justamente que ele quer a união de todos em torno da sua própria língua que nos marca. Um abraço e felicidade aí, parabéns pelo trabalho. Nós fizemos aqui uma apresentação interessante que a gente pode estender. Era isso. Então, se a gente tiver a oportunidade, aula encontro com o Festival Lusófona. Pudesse copiar-te o transparente lume que, da grega coluna gote pela janela, contemplou, suspirosa, a fronte amada e bela. Mas a lua, finando o sol, com azedume, miséria, tivesse eu aquela claridade mortal, que toda a luz resume. Mas o sol, inclinando a última capela, pesar-me esta brilhante auréola, de lume em farame, está azul e despedida com bela, porque não nasci, eu simples vagabundo. Marias? Pois bem. Então a minha pergunta é: foi boa a participação? Então, você tem só uma prévia do nosso trabalho, que vai ser muito mais dinâmico. Vai ter um monte de coisa surpreendente. Colégio Padre José de Anchieta, um caminho para a liberdade.